Mas o fato é que um conceito equivocado acerca de Deus foi gerado na mente e no coração do homem, aqui representado pelo filho mais moço da parábola, que chegou a um nível de aborrecimento tal que falou: pai, dá-me a parte dos meus bens, porque eu vou-me embora. Interessante que a palavra bens, na sua Bíblia, ou talvez a palavra haveres, em outra versão, ou a palavra herança, em alguma outra versão, no grego é a palavra bios, que quer dizer vida. É como que o filho dissesse: pai, dá-me a minha vida, porque eu quero viver a minha vida. Mas é estranho, porque se Deus é a própria vida do homem, agora veja que o homem ele considera que ele vive por si mesmo. Ele quer a sua vida para viver a sua vida, independentemente de Deus, que é a sua própria vida. E esse filho então saiu de casa, diz a parábola, e ele começou a dissipar os seus bens, a gastar a sua vida. Ou seja, passou a fazer da sua existência o seu próprio prazer. Usar a sua vida para si mesmo, para o seu bel prazer, para as suas próprias alegrias, independentemente de Deus. E a parábola nos leva a um resultado trágico. Todos nós conhecemos a parábola. Chegou um momento em que as coisas ficaram muito escassas, e esse homem então, ele chegou a uma situação de miséria tal, que ele veio a cuidar de porcos, sendo humilhado, desejando comer a comida dos porcos, e o dono dos porcos não lhe deixava, não lhe permitia comer a comida dos porcos. Essa parábola aponta exatamente para a condição da humanidade, demonstrando como que o homem, Adão, humanidade, a princípio vivia em harmonia com o Pai, na casa do Pai, no reino de Deus, mas que veio a iludir-se, e iludindo-se, afastou-se de Deus, foi para uma terra distante, no seu coração, na sua consciência, passou a viver para si mesmo, por si mesmo, e veio a estar numa condição de profunda miséria. Miséria espiritual, miséria psicológica, miséria somática, física. E o mundo hoje, portanto, a miséria em que os homens vivem, demonstram exatamente essa condição da humanidade. Mas então é nesse momento então que Deus ele intervém na história humana para conduzir esse homem de volta à casa do Pai. A parábola do filho pródigo vai se encerrar de uma maneira muito bonita, porque aquele filho, ele virá o reconhecimento. Ele estava lá num certo momento, ali passando fome, misérias, humilhação, e depois de tanto sofrimento, diz a Bíblia, que ele caindo em si. Ora, essa expressão caindo em si implica necessariamente que ele estava vivendo anteriormente um período de profunda ilusão. Mas que de repente ele se dá conta e ele diz: puxa vida, eu tenho um pai, e o meu pai, na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui passando fome.